Acredita em Jesus Cristo? Não, não sei. Boa tarde. Acredita em Jesus Cristo? Olha, boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Obrigado. Não acredita em Jesus Cristo? Não? A sério? Não acredito. Você acredita em Jesus Cristo? Não. Acredita em Jesus Cristo? Acreditam em Jesus Cristo? Não. Boa tarde. Boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Acreditas em Jesus Cristo? Não. Não? Vocês acreditam em Jesus Cristo? Você acredita em Jesus Cristo? Sim, tá. Vocês acreditam em Jesus Cristo? Olá, tudo bem? Sou Oliveira, como que vocês estão? Hoje, nesta segunda-feira, dia 17 de março de 2025, aqui em São Gonçalo, tá aquele famoso chove não molha, tá nublado, chuvisca um pouco, mas nada de chover. Jockey, São Gonçalo. Hoje, não sei se eu vou para o monte, mas se eu for, com certeza eu não vou levar o celular hoje por causa do tempo. Mas eu tive uma vontade enorme agora aqui no coração de fazer esse vídeo aqui. Eu acho que eu vou botar antes do vídeo começar um negocinho que eu já tinha visto um tempo atrás na internet, coisa de um ano ou mais atrás. E eu vi de novo agora, eu falei, sabe qual é? Vou falar alguma coisa sobre esse vídeo aqui. Se eu não botei no começo do vídeo, vou botar no final. Mas, entenda. Isso não é especulação. Isso é o que está acontecendo no mundo inteiro. Talvez eu ache aqui um outro vídeo sobre o Islã. Porque o Islã no Brasil, ele está fazendo de uma forma contrária ao que ele faz no restante do mundo. No Brasil, o Islã, ele está vindo numa forma de evangelho e destruindo as outras religiões. Tem muita gente no Islã, aqui no Brasil, no Islã, achando que é o verdadeiro evangelho, porque o Islã ele não nega Cristo não, tá? O Islã ele só desconsidera Cristo como Deus e põe Cristo no lugarzinho dele como profeta. Eu desconsidero Cristo como Deus e eu ponho Cristo no lugar dele de sumo sacerdote. Tá? Eu vou ver se eu ponho aqui aonde que está na Bíblia, falando que Cristo é sumo sacerdote. E Cristo não é Deus, nunca foi Deus. Cristo, aprenda uma coisa, antes de eu começar a falar isso aqui. Cristo ele não tem poder de salvar ninguém. Cristo ele não tem poder de salvar ninguém. A própria Bíblia fala que a nossa salvação não vai ser por honra e nem mérito. Isto é, você pode doar tudo que tu tem na vida para pobre, tu pode ser uma Madre de Teresa de Calcutá. Isso não dá 1/100º de ponto para você ser salvo. Por quê? Porque a Bíblia fala que a nossa salvação depende de obediência. Obediência. A Bíblia relata de Gênesis Apocalipse de bom servo. A Bíblia relata de Gênesis a Apocalipse sobre o bom servo. A ponto do Salvador falar, eu não quero mais chamar vós de servo, mas de
amigo. Eu ainda não entendi esse parâmetro de servo para amigo, porque o amigo não é submisso ao outro amigo. Então, Cristo está falando para mim que ele não quer mais que eu seja submisso a ele nem a ninguém, que eu seja igual, em pleno poder. E isso eu ainda não entendi dentro do Evangelho. Pode olhar lá, eu vou botar aqui. Eu lembrando, eu vou botar aqui essa passagem da Bíblia, Cristo falando: não desejo mais chamar vós de servos, e sim de amigos. Mas entenda uma coisa que eu vou te falar. Esse vídeo que eu vou botar, não sei ainda se eu vou botar começando o vídeo, se eu vou botar terminando o vídeo, está deixando bem claro o que está acontecendo no mundo inteiro. No Brasil também não está diferente, não. Só que no Brasil, por causa dos esquerdos pata, que tudo que vai contra ao normal e o que é bom, eles põem como... né, eles pegam o bom e falam que é ruim, e eles pegam o normal e falam que é anormal. Então, tudo aquilo que vai contra Cristo, eles fazem mal propaganda na internet. Que são as religiões que mexem com demônios, que são a prostituição, bebedice, roubo, lascívia. Tudo que tinha lá em Sodoma e Gomorra, eles põem na internet aqui no Brasil e as pessoas batem palma. Mas vamos começar aqui o estudo? Vou fazer uma pequena oração aqui agora por você e por mim e pelas nossas famílias. Uma oração de 2 minutinhos. Se você quiser pular, pula, tá bom? Vamos lá. Amado Pai, clamo através de Salvador sobre minha vida e peço aqui agora que tu ponha anjos acampando aqui ao redor, tirando toda a adversidade satânica que vem assoprar no meu ouvido. Que as palavras que eu vá dizer não sejam da minha boca, e sim da tua vontade, do teu querer. Pai, através de Salvador te peço, unja-me com teu óleo, unja-me com teu espírito, e faça segundo a tua vontade na minha vida. É o que eu te peço através de Salvador. Tanto para mim, quanto para essa pessoa que está me vendo. Busque lá, agora, dentro da casa dessa pessoa, setas malignas, demônios encrostados em qualquer local dentro desse lar, na vida. Fecha, Pai, essas brechas que Satanás está abrindo na vida dessas pessoas e derrama teu óleo sobre elas. Tudo que eu peço para elas, eu peço para tu, Pai. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Então, gente, o tema é uma pergunta: quem é cristão? O tema é uma pergunta: quem é cristão? Se você acha que em ser cristão é fazer alguma coisa em prol da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da Igreja Muçulmana, do Islã, né? Se você acha que ser cristão é ser um testemunha de Jeová, é ser um maranata, uma nova vida, uma Assembleia de Deus. Se você acha que ser cristão... Ó, meu gato aqui, eu já ia subir aqui, e como o celular está solto, quase que ele derruba o celular. Se você acha que ser cristão é ser católico, ou como eu já até vi alguns macumbeiros servindo a demônios falar que são cristãos. Então, se para você ser cristão é só ser alguma coisa que a religião fala, então vamos aqui ler o que está escrito em João, João capítulo 3. É um versículo batido. Eu acredito que até quem tem um mês só de igreja já deve ter escutado esse versículo umas 10 vezes. Mas eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler. Esse óculos aqui, ele tá servindo nem para descansar. Esse aqui é aquele óculos do camelô de 20 reais que eu comprei. Eu não sei o que houve aqui, que tá embaçado a lente. Mas dá para usar ainda. Vamos lá?
tá assim, ó. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Para você ser cristão, primeiramente você tem que entender isso aqui. Você tem que amar isso aqui. Porque o Criador amou o mundo de tal maneira, porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Isto é, gente, para eu ser cristão, eu tenho que acreditar em Maomé? Para eu ser cristão, eu tenho que acreditar em Ellen White, Smith White, sei lá, o cara lá, o fundador dos Mormons, o fundador da Testemunha de Jeová. Eu tenho que acreditar em Edir Macedo. Eu tenho que confessar com minha boca que eu confio e acredito em Silas Malafaia, no Padre Fábio de Mello, no capeta, no demônio Pombagira, Pilintra, Exu, sei lá que bosta que você queira dar o nome a essas divindades. Desculpa falar esse palavrão, que me dá raiva quando pessoas querem deusar coisa que só prejudica a vida. Desculpa de novo pelo palavrão. Palavrão não, pela palavra chula. Para eu ser cristão, eu tenho que acreditar em alguma coisa? Não. Para eu ser cristão, eu tenho que primeiro entender o que está aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque o Criador amou o mundo de tal maneira que doou, deu, mandou, manifestou, se fez o seu primogênito para que todo aquele que confessar com a boca, isso é, para todo aquele que crer nele, seja salvo. Então a minha salvação não é porque eu evangelizo demais, a minha salvação não é porque dou dízimo, a minha salvação não é porque eu oferto, a minha salvação não é porque eu visto roupão, terno e gravata, não é porque eu tenho igreja cheia, não é porque sou membro da placa religiosa A, B e C. Ou confio ou acredito nos fundadores dessas placas religiosas. Para eu ser cristão, eu tenho que crer somente no Salvador. Eu não falo Jesus Cristo porque eu já conversei, já expliquei, já falei que Jesus significa cavalo que voa, e Jesus significa o porco que voa, e Alro, e Arrochua, e Yeshua são demônios, o qual não são palavras que deriva de um alfabeto, enfim, mosaico, enfim. Se você quer acreditar em qualquer nome, acredite. Porque não sou eu que vou ser seu juiz. Tá bom? Então, o que acontece? Primeiramente, eu tenho que entender isso. Eu entendendo isso, eu vou ter que ir lá para 1 Pedro. Vamos lá em 1 Pedro? E está escrito assim em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 3, versículo 8. E está assim: concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrando compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes. Sedes misericordiosos e humildes. Aconteceu uma coisa comigo ontem
Eu olhei assim e falei assim, é a atual conjuntura da religião. Fazer o quê? As pessoas adoram falar que são espirituais, mas na primeira situação que você vê, se mostram carnais. E muito carnais. Enfim, foi passado, foi ontem. Fiquei chateado, mas fazer o quê? Você entendendo isso aqui sobre o que é ser humilde e, compaixão e ter compaixão, vamos aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Estou com uma coceira nos olhos desde ontem. E está assim escrito aqui, ó, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Isto é, se você crer somente em Cristo, se você tiver bom ânimo e compaixão pelo próximo, e ter bom senso, saber vigiar e viver com a vida em oração, você está se tornando um verdadeiro cristão. Mas também tem uma outra situação que, para você entender se você é cristão ou não, você também tem que entender. Vamos lá em Mateus. Vamos lá em Mateus. Mateus 24. Desculpa, Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Porque a salvação não depende de vós. A salvação só depende do Pai Celestial. Jesus não salva ninguém. Jesus, ele é o caminho da salvação. Ser caminho não é ser a salvação. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim primeiro. Ninguém vai ao Pai se não entender o que o Pai quer com ele. Se você não entender o que meu Pai Celestial quer contigo, você não tem salvação. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Salvador declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Desculpa aí, tá abrindo meu olho assim, porque eu acho que deve ser o glaucoma que está atacando desde ontem. Então, assim, se você se considera cristão, você tem que primeiro declarar: eu sou servo do meu Pai Celestial, ao qual eu confesso e creio que ele mandou o seu único filho para me salvar. Único filho não, seu primogênito. Lá não fala que é único, lá fala que é primogênito, que é o primeiro. Depois eu tenho que entender o que é obediência, oração, vigiar. E aqui está falando que eu tenho que aprender a negar-se. Isso é, a matar as minhas vontades. A vontade não é minha mais. Eu não posso ter vontade. Para eu seguir o Salvador, eu não posso ter mais vontade. Eu tenho que aprender a matar as minhas vontades. Depois que você entender isso, você tem que vir aqui em Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Vamos lá? Lucas 12.
vou falar para você, tá? Aqui no Brasil, como as pessoas são falsas, o Brasil é o país da falsidade. O brasileiro, por ele não saber, desculpa, o brasileiro, por ele não saber falar nem sim, nem não, ele fica com a falsidade dando pequenas esperanças, a ponto de pessoas se sentirem iludidas. E isso é falsidade. Se você chegar para um brasileiro e falar assim, não, o cara vai se magoar. Se você chega para o brasileiro e fala sim, o cara vai ficar eufórico. Porque o brasileiro ele não sabe dizer não e nem receber não. E se você fica falando sim, o cara ou a mulher começa a achar que você é bobo, que você é otário. Então, somos um país hipócrita. Somos um país de falsidade. Então tem muita gente que confessa que é cristão, mas se você pede para falar um versículo da Bíblia, não vai saber. E se falar, vai ser aquele versículo que ele escuta todo mundo falar, porque quando você vai aqui ler, não tem nada escrito da forma que está sendo falado. É porque o carro já no linguajar popular, e as pessoas falam, é o versículo tal. Mas se você perguntar em que livro está, qual capítulo está, não sabe. Então, vamos lá. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos. No entanto, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos. Isto é, gente, para eu ser cristão, eu tenho que aprender a confessar a Cristo. Isto é, falar que eu sou o servo dele e através da servidão que eu tenho a ele, ele é o meu Senhor. Se eu não fizer isso, eu não sou cristão. Eu sou religioso. Aí, vamos aqui alguns versículos que possa te ajudar a entender se o que você está fazendo por medo ou não. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 18. Se você tem medo de confessar Cristo, ou se você tem medo que as pessoas te julguem porque você não quer saber de Cristo e você fica falando que é cristã ou cristão, entenda esse versículo aqui para ver se você melhora a sua vida. Porque salvação é salvação, não depende de mim, não depende de você, depende do Pai. Então eu vou falar o quê? Então vamos ver, vamos entender. A pessoa que tem medo. João 18, 27. Evangelho de João 18, 27. E está escrito assim: mais uma vez Pedro negou naquele exato momento e o galo cantou. Isto é, Pedro negou a Cristo aqui porque ele tinha medo de perder a própria vida. Arrebatou-se sobre ele o espírito da covardia e da mentira. Além dele ter sido hipócrita por causa da mentira que ele negou que conhecia, ele ainda teve ao redor dele o espírito do medo, da covardia, do traidor. Então, se você tem medo, se revista do espírito, porque não tem motivo de você ter medo
temos que ter medo de ser julgados e condenados à morte eterna. Se for para eu perder minha vida, para eu ganhar a vida eterna, que eu perca a vida. Ninguém está preparado para morrer. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer ser torturado. Ninguém quer apanhar. Mas é aquilo. Se for para morrer, que morra. Mas sem negar a Cristo. Se você tem vergonha, só um minuto, só um minuto. Vergonha. Marcos 8:38. Marcos 8:38. Vamos lá? E está escrito assim, para você que tem vergonha de professar, de confessar. Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade, perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Isto é, se você tem vergonha dele, ele também vai ter vergonha de você. Aprenda a não ter vergonha. Aprenda a sair dessa timidez. Aprenda a ter mais autoridade. Você não precisa gritar, você não precisa esbravejar. Você só precisa ser você, da sua maneira. Mas não tenha vergonha de pregar Cristo para as pessoas. Existe o incrédulo e existe aquela pessoa do ceticismo. Ceticismo é uma ideologia que vem para indagar, que vem promover, que vem dilacerar o que é certo, expondo dúvidas. Então, assim, o ceticista, a pessoa que gosta de trabalhar em cima do ceticismo, ela sempre vai te causar uma dúvida. Isso é, dentro desse parâmetro, por mais que você fale para ela, ela pode até dar um dia, 2 dias, um mês, um ano, mas quando ela lembrar de você de novo, ela vai vir com outras dúvidas, tentando mostrar para você que você está errado, por você crer, por você confiar, por você aceitar. Porque na cabeça do cético, na cabeça daquela pessoa que trabalha em cima do ceticismo, é muito melhor encontrar outras pessoas, outras religiões, outros porquês para falar que a tua certeza está errada, do que ele mesmo ter certeza de alguma coisa. Porque o cético, aquela pessoa que tem o ceticismo dentro dela, ela nunca tem a certeza de nada. A única certeza dela é que tem que fazer você duvidar. Se você duvida e você cai na lábia dela, é aquilo que ela quer. Então, primeiro, eu vou falar do incrédulo. Que a pessoa incrédula, o próprio nome já fala. O que não crê. Se a pessoa não crê, então qualquer coisa que você vai falar para ela, ela vai indagar falando que você é maluco. Mas, na verdade, ela não crê. É diferente do cético, tá? Então, vamos lá no Evangelho de João, de novo. Hoje vou ficar nessa situação.
Evangelho de João, capítulo 6, versículo 64. O cético, ele sempre vai querer ter a última palavra, deixando bem claro que você é o errado. A forma que ele pensa está certo. A sua forma de pensar está errado. A forma dele de pensar que você está errado está certo. Mas a forma que você pensa que ele está errado, está errado. Isso é, qualquer forma que você pensar sobre ele, você está errado. A única coisa que pode fazer talvez você certo é aceitar o que ele fala, começar a ser igual a ele, mas aí ele vai inventar uma outra situação para falar que você ainda não sabe o que ele sabe, porque as coisas que você sabe ainda não estão certas. Isso é um cético. Então vamos lá. O incrédulo, João, capítulo 6, 64. E fala assim: entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois o Salvador sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o iria trair. Isto é, que está falando de Judas, mas a questão do Judas é outra. Se o Judas não existisse, iria existir Pedro, João ou qualquer um outro. Tá? Tinha que ser um dos 12 o traidor. Não é uma questão de... Tinha que ser um dos 12. Se não fosse Judas, seria qualquer um dos outros. Tinha que ser um dos 12. E tem mais. Todos que tu me destes, não perdi nenhum. Perdeu Judas. Mas deixa isso quieto. Vamos lá. O incrédulo, ele até pode andar junto por medo de estar perdendo alguma coisa. Mas ele nunca vai se firmar na verdade, porque o incrédulo, ele não se firma na verdade. O incrédulo, ele acredita no dinheiro, ele acredita no momento do gozo, da alegria, aquilo que o dinheiro proporciona, aquilo que a casa dele tem, aquilo que ele pode consumir. O incrédulo, ele é isso, tá? Esse é o incrédulo. O incrédulo, ele jamais vai chegar na macumba, no catolicismo, na evangélica, no muçulmano e vai ficar ali. Ele vai estar ali porque ele vai ter algum tipo de ganho. Os maiores incrédulos dentro da religião são padres, pastores, anciões, macumbeiros. Esses são os maiores incrédulos que você vê assim, que são os que mais pedem dinheiro, são os que mais querem andar de avião, são os que mais querem andar de carro luxuoso. Eles são incrédulos. O povo só serve para ele para aquele momento de gado. Aquele povo que é gado. Ele é como fala a Bíblia, o lobo perante o cordeiro. Só quer a gordura, só quer a pele, só quer aquilo que tem valor. O restante que não presta não está nem aí. Então, o incrédulo, quando ele está dentro da religião, ele só serve para isso. Para isso. Quando ele está fora, ele chega perto de mim não, que você, para mim, é menos importante que uma barata. Que a barata, pelo menos, me incomoda e eu dou uma chinelada e pronto. Você não. Você para mim, é menos que o incrédulo é assim. Aquele que não, realmente não quer saber de religião. Agora, quando o incrédulo ele olha para a religião e vê uma possibilidade de ganho, ninguém segura. Olha aí, Cláudio Duarte lá, cobrando milhões para falar besteira no altar, ser palhaço de circo em altar, e esses dias pagou lá 8 mil, 9 mil reais num bife, com aquele chefe lá que faz assim com a mão, uma serpente com a mão jogando sal. Eu olhei aquilo e falei, eu quero que você gaste mais ainda, porque enquanto houver otário dentro do evangelho, para sustentar maçonaria, para sustentar outras coisas dentro do evangelho, você tem que fazer isso mesmo.
Que as pessoas não querem se converter, as pessoas querem pau. As pessoas domingo à noite querem um lugar para ir para. Chama, vai no monte. Vai no monte e vê a categoria de pessoas que estão no monte e pergunta a elas se domingo à noite, quando ela vai para a igreja, ela quer saber quem está pregando lá na frente. Se ela quer saber quem é que está lá na frente. Se ela fica tirando do bolso para dar para desocupado. Então, o incrédulo está aqui. Agora vamos ao cético. Atos 3,14. Atos 3,14. Vamos lá. O cético eu já falei, então não vou explicar muito. Só ler. Atos capítulo 3, versículo 14. E está escrito assim, ó. Todavia vós negaste publicamente o santo e justo, e pediste que um assassino fosse liberto. É o cético. É o que fizeram aí com o presidente e botaram 9 dedos lá. Enfim, deixa isso quieto. Não comparando o antigo presidente com Cristo, nada disso. Mas o cético é isso. O cético, para ele, o que ele pode indagar e prejudicar o outro, ele indaga e prejudica. O cético faz isso. A pessoa que por engano nega Cristo. Vamos lá em Mateus? Mateus 24. Eu fico muito triste tendo que falar sobre isso hoje, porque realmente a configuração religiosa hoje em dia está triste. Está triste. 24:11. Mateus 24:11. O enganado. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Muitos negarão o nome de Cristo porque, por causa dos ensinos que haverá ou que está tendo, vai criar uma ofensa tão grande no subconsciente da pessoa que a pessoa vai negar a Cristo, culpando a Cristo por aquele ensinamento errado que aquela pessoa deu a ela. Ou por causa de escândalos, ou por qualquer porcaria que aconteça dentro da religião. E tem um ensinamento mesmo. Vamos lá no Evangelho de João 6. João 6, para terminar. João 6. E está escrito assim, ó. E está escrito assim. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Sessenta e cinco. E continuou: E por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. O que esse versículo 65 quis dizer de João, capítulo 6, Evangelho de João? Que só fica o ramo ao qual o Pai plantou. Se você é um falso ramo, se você é um ramo que o Pai não plantou, você é arrancado fora.
pelas opressões do mundo. Então, se fortaleça, busque todos os santos dias o Espírito Santo. Pare de escutar o que pastores ficam falando no altar. Se ele não está ali com a Bíblia aberta, te mostrando versículo a versículo e fazendo chave bíblica com a Bíblia, pare de escutar. Ontem eu estava numa igreja, eu não sei se ali é amendoeira, não sei se ali é jockey, não sei o que é aquilo ali. E lá, aquela coisa tradicional, música, 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 gritaria, pessoas pulando lá em histeria, falando que é espiritual, enfim. Até aí tudo bem, eu fico na minha, fecho meu olho, fico orando. Vê um maluco lá com uma garrafa de azeite querendo botar um mãozão na minha testa, eu não deixei. Eu falei, não, irmão, pega aqui na minha mão e ora. Eu não pedi nada para passar na minha cabeça. Aí ele ficou assim, olhando assim. Eu falei, só orar, irmão, só orar. Não precisa botar nada na minha cabeça, não. E o pior de tudo foi o que aconteceu quando terminou. A pessoa que me levou lá como visitante, sem me falar nada, foi embora. E eu comecei a procurar na igreja, perguntando, a ponto de criar um zoom dentro da igreja, tendo que explicar que não era nada daquilo, que eu estava só procurando para poder ir embora. Foi uns 5 minutos dessa procura. E eu saí de lá assim, triste, porque... Eu vou falar para você, a falta de educação, a falta de respeito, a falta de humanidade, a falta de compreensão, a falta de zelo, a falta de carinho, a falta de amor, a falta de tudo que as pessoas estão tendo uma com a outra, está dentro da religião também. Você acha que é só seu pai, que é só sua mãe que está sendo duro contigo? Você acha que é só esse vizinho que não está prestando porque ele fica entrando numa de te perturbar? Dentro da religião também está assim. As pessoas são cada vez mais egoístas, insensíveis, endiabradas. Principalmente aquelas que querem ficar toda torta assim, ó, falando que tá pegando santo dentro das igrejas. Tu vê lá uma mulher assim, ó, um homem assim, naqueles reboleios deles lá, é um olho no padre e outro na missa. Que você pode ver que são pessoas que não se configuram dadas a doar, a prestar solidariedade. Tá sempre fechadinho ali naquele grupinho ali, ó. É o grupinho do mistério. É aquele grupo fechado. Tenta você entrar ali para ver se consegue. Aquele grupinho fechado das irmãs, dos irmãos, todo mundo ali, ó. Quando um tá perto do outro, tá todo mundo assim se contorcendo, torto, falando em línguas, ali, naquela panela. Tenta você entrar ali para ver se consegue. Se conseguir alguém te chamar para ir pro monte, vai ser uma vez só. Só se realmente todo mundo ali for com sua cara. Aí são outros 500. Eu também não tô aqui para ser juiz de ninguém, não. Eu não estou falando único, exclusivamente dessa igreja que fui ontem. É o que está acontecendo em todas. Em todas. Testemunho de Jeová, Adventista, Maranata, Wesleyana, Metodista, Presbiteriana, Nova Vida, Universal, Deus é Amor, Mundial, aquela lá do R.R. Soares, lá que Igreja da Graça, enfim. CBB, né? A Cristã do Brasil. Então, assim,
dentro desse conforme, o ser humano está acabando, principalmente no Brasil. Porque no Brasil as pessoas não têm educação nem para respeitar o espaço do outro. O cara quer ficar com o rádio ligado na maior altura, tirando o direito da outra pessoa de dormir, de cochilar, de ver a televisão, de ter uma boa conversa, de fazer uma leitura de um livro, de uma Bíblia. Isso quando não é o próprio botequim. Então, o que você espera de uma nação que não tem educação? Você acha que essa pessoa que não tem educação dentro da igreja vai passar a ter educação? Você acha que essa pessoa dentro da igreja vai deixar de ser o que era no meio da rua para começar a ser dentro da igreja? Só se ela estiver ali com foco de conseguir alguma coisa, que aí ela vai ter que vestir uma máscara. Fora isso, por isso que eu falo para as pessoas, quando eu conheço meu amigo, o que tu é dentro da igreja não me interessa, eu quero saber o que tu é fora da igreja. Mostra para mim quem é você fora da igreja. Aí eu vou falar se vale a pena ou não você. Fora isso, que você é dentro da igreja, eu não estou nem aí. Se você é pastor, apóstolo, bispo, diácono, presbítero, membro, guardador de salão, faxineiro de banheiro, eu não estou nem aí, porque eu quero mais que todas as placas religiosas se explodam. Por mim, pode cair uma bomba atômica em cada igreja. Pum, pum, pum. Sabe por quê? Sabe? Porque não é a placa religiosa que converte. Não é a placa religiosa que tira o mendigo da rua, o viciado da boca de fumo, a prostituta da esquina, o homossexual da esquina, o alcoólatra do botequim. Não é a placa religiosa, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E claro, cada um tem a sua individualidade. Cada um tem a sua maneira de ver as coisas. E tá certo, uma pessoa que está lá no altar, se ela quiser ser a Madre Teresa de Calcutá, ela não vai poder nem se mover dali. Porque cada vez mais vai chegar coisas novas, pessoas novas, com problemas diferentes. Eu até entendo a dificuldade que é, porque no tempo de Cristo, Cristo também tinha essas dificuldades. Ele nem parava. Não estou falando disso. Eu estou falando da configuração de você entender que realmente pessoas vivem dentro do evangelho, não importa se é católico, se é muçulmano, se é cristão, com capa. Tem nada de conversão. Estão ali por outras questões. Mas eu não sou juiz de ninguém. Isso é só um vídeo que eu quis falar para você sobre o que é ser cristão. Uma auto-pergunta, uma auto-reflexão. Você é cristão? E eu te passei alguns versículos, e aqui estou só desabafando sobre a incompatibilidade de uma pessoa se torcendo falando que tem Espírito Santo e simplesmente me largar lá dentro da igreja e ir embora e eu ficar que nem um otário, que nem um bobão perguntando sobre a pessoa e procurando a pessoa dentro da igreja. A minha sorte é que a igreja não era grande. Não é grande. Devia ter no máximo 50 pessoas ontem. Imagina se fosse uma igreja grande. Eu ia ficar preocupado. Eu ia ficar mais de uma hora lá preocupado achando que ela estava me procurando e eu me senti muito ofendido. Por isso que cada vez mais não dá para acreditar em cristão. Cada vez mais não dá para crer em pessoas querendo ter bom senso em te ajudar. Tá difícil. Tá bom? Meu nome é Oliveira. Eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like. E claro, faça comentários aqui embaixo. Seja abençoado. Acredita em Jesus Cristo? Não sei. Acredita em Jesus Cristo? Boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Obrigado. Não acredita em Jesus Cristo? Não! A sério? Você acredita em Jesus Cristo?
Acredita em Jesus Cristo. Acreditam em Jesus Cristo. Não. Boa tarde. Boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Acreditas em Jesus Cristo? Não? Vocês acreditam em Jesus Cristo? Você acredita em Jesus Cristo? Vocês acreditam em Jesus Cristo?